eu gosto muito, sou muito fã do Samuel Huntington. Choque de Civilizações, acho que Sim. é a obra-prima dele, né? Sim. Curto bastante as ideias, apesar de ter um monte de dúvidas, e ninguém melhor do que você para tirar essas dúvidas. Pessoal, para quem não sabe aí, aliás, fala você sobre Choque de Civilizações e depois eu faço a minha pergunta. Certo. Bom, acho que antes da gente entrar no choque de civilizações em si, que vai ser então essa divisão territorial que o Samuel vai fazer para justificar como então num nível moderno, né, as nações elas vão entrar em conflito, né, conforme essa cultura ela vai por meio dos territórios se concentrando muito e depois é o que ele vai vir a chamar então de choque de civilizações. A gente tem que entender assim que a geopolítica ela vai estudar a questão do território e do poder. O geo sendo, então, o território ou o espaço, para quem preferir, e, então, a política sendo a questão do poder. Então, a geopolítica ela vai trabalhar com essa questão territorial e questão política de poder. Tanto é que muitos acabam confundindo com a questão das relações internacionais. E até para fazer essa diferenciação de uma forma muito simples, que vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês. A geopolítica ela vai estudar a relação entre, então, o que eu já coloquei aqui, política, que é o poder, e o território. As relações internacionais ela vai estudar os atores, sobretudo estatais, e as suas relações de interação. Então, são estudos que eles podem se complementar. Na minha opinião, deveriam até ser, talvez, estudados juntos. Seria bem interessante. Mas eles vão ter um foco diferenciado, até para aprofundamento de estudo mesmo, né? Mas as relações internacionais, então, ela vai estudar, assim, como os Estados Unidos vão se relacionar com a Rússia. É isso que... Então, nessas dinâmicas de poder, a gente vai, então, procurar a diplomacia, por exemplo, que é uma área das relações internacionais. E a gente tem que lembrar uma coisa assim, a geopolítica ela ficou muito difamada, por assim dizer, por muitos anos dentro da academia, porque ela foi vista como uma ferramenta de estudo que era utilizada por países para justificar a expansão. Porque, veja só, eu te falei que a geopolítica, ela é o estudo... Deixa eu te cortar. Como se fosse uma eugenia da geografia, tipo isso? Tipo assim, eu quero justificar por que eu tô jogando os meus valores pra cima de você, e aí por isso eu vou criar uma matéria acadêmica pra isso. É tipo Sim, isso? sim. O Hitler, por exemplo, que é aí que vai começar essa perseguição pobre da geopolítica. Coitada. Coitada dela. Coitada. Mas o Hitler, por exemplo, ele vai utilizar uma teoria chamada Heartland, que é uma teoria bem famosa dentro da geopolítica, que vai trabalhar com o eixo de dominação ali centrado, então, na Europa. Então, acreditava-se com essa teoria que você dominando uma parte que tem ali no mapa da Europa, você dominaria o mundo. Dos Balcãs até... Da Alemanha aos Balcãs, não é isso? Teria que pegar... É maior, vai até a Rússia. É bem grande mesmo. É Rússia e Europa, assim. É como se fosse a Eurásia, né? Então, é uma parte bem grande. Vocês podem ver no mapa depois em casa, botem Heartland. Vai aparecer. Heart de coração. Né? Que vai aparecer ali, vocês acham facilmente. E aí, através dessa teoria, ela vai, assim, meio que pautar como a política externa é feita durante o século XX. Então, a gente passa então, a ter esse olhar geopolítico, ou seja, esse olhar territorial, de onde a política acontece, dentro da Europa. Sim. Então, a gente nota como teve a Primeira Guerra Mundial lá, depois a Segunda Guerra Mundial lá. Então, como o Hitler ele vai meio que basear, meio não, ele vai se basear bastante, a política externa dele expansionista por conta dessa teoria. Então, a geopolítica começa a ser vista como uma teoria que estaria, então, causando grandes problemas na humanidade, porque estaria, então, legitimando, através desses estudos da geopolítica, ou seja, estudos do território, da onde a concentração do poder vai estar, naquele momento presente que a gente estuda, estaria, então, ajudando, legitimando que países expansionistas começassem a percorrer e a perseguir aqueles territórios. Então, ela fica, assim, muito mal vista na academia, geopolítica, muito mal vista, durante muitos anos. E quem vira a bola da vez, então,
as relações internacionais, que vai, então, passar a estudar os atores e essa questão diplomática. Ela até no início, se você vê, ela se distancia um pouco, mesmo com a teoria realista, mas ela tenta se distanciar um pouco dessa questão envolvendo poder no território. Mas é muito difícil você se distanciar disso por conta de questões culturais, que a geopolítica, por exemplo, ela vai tratar com o seguinte: eu estou aqui no território A, você está no território C. Eles são bem distantes. Um é muito frio e o outro é muito quente. O seu comportamento em torno daquele território, o que você vai ter disponível de recursos ali no território onde você está inserido é totalmente diferente. Então, você vai se adaptando um pouco ao que você tem de disponível ao seu redor. Então, aquilo vai moldando um pouco da cultura, aquilo vai moldando a língua, vai moldando o que você come, vai moldando tudo ao redor. Uhum. Então, a geopolítica ela vai estudar essa parte cultural, e aí agora a gente pode falar, então, do Samuel, para entrar nisso. Vamos lá. O Samuel, então, ele é um grande estudioso de política externa também, mas a área dele principal vai ser a geopolítica. E ele vai pegar, então, o mapa e começar a estudar profundamente essas questões culturais. E ele vê, conforme o mundo ele vai se globalizando de uma forma assim, muito rápida, cada vez assim, mais avançada mesmo, sobretudo por conta das tecnologias, que as pessoas elas vão entrando em contato muito rapidamente e que são culturas assim tão diferentes que elas quase se chocam. Então, a gente começa a ter, por exemplo, por conta de guerras que a gente vai ter, logo ali no início de 90, por exemplo, muita imigração forçada. Eu não estou imigrando porque eu quero ir para o país, e é uma questão totalmente diferente você querer imigrar para o país, né? E você ser forçado. Do que você ser forçado. Porque quando você está querendo ir para o país, trabalhar, você, bem ou mal, está também disposto a conhecer aquela cultura. Né? Eu peguei uma colinha aqui, tá? Porque eu não sou da área. E aí o Samuel, ele divide... pessoal, Samuel Huntington, você precisa estudar esse cara. Pelo menos ler esse livro. Ele divide o mundo, né? A população mundial em civilização chinesa, japonesa. E aí eu queria fazer essa pergunta, se você puder me responder, por que ele divide China e Japão? Mas calma aí. Tá. Hindu, budista, islâmica, muçulmana ou árabe, ocidental, latino-americana, ortodoxa e subsaariana, em 9 civilizações. E aí você, né, o Manuel, o cara que mora lá no interior da Bahia, ele é grande defensor da civilização ocidental. Eu sinto lhe informar que o Huntington não acha que você é ocidental, ele acha que você é latino-americano. O que eu... Qualquer pessoa que trabalha com geopolítica não bota o Brasil como uma nação ocidental. Exatamente. E assim, eu acho que a América Latina, né, mais do que isso. E eu também não botaria nem Portugal e Espanha na civilização ocidental. Eu acho que eles são muito mais... Eles estão muito mais próximos nós estamos muito mais próximos deles do que um inglês que está ali, né, se avizinhando. Queria, então, saber por que ele divide a civilização chinesa da civilização japonesa. E depois eu faço outras perguntas. Tá. Você vai ver no mapa que você me mostrou. Sim. Não sei se você vai notar. Quer que eu coloque aqui na TV? Pode colocar, Show. talvez facilite. Se você notar, a primeira divisão que ele faz é por religião. Sim. É por isso que ele faz essa separação entre o Japão e a China, por exemplo. Legal. As religiões são diferentes. E a gente tem que entender, assim, também, que os povos, por conta dessa questão muito forte religiosa... Tá aí. Isso. Esse fica muito parecido, né? Fica, o azul com o roxo. Gente, só pra vocês entenderem, é porque aqui tá... até o México tá o roxo, e aí Estados Unidos e Canadá tá em azul, e tá? E ali é azul também, tá? Não é e roxo. aqui é azul. Vejam, Austrália, Estados Unidos e Canadá e boa parte da Europa, azul, e aí civilização ocidental, e do México pra baixo, civilização latino-americana, enfim. Ele vai usar uma série de conceitos para então fazer essas delimitações que estão no mapa. A primeira delas que a gente identifica, e eu acho que é mais fácil de identificar até quando você está lendo essas 9 civilizações que ele traçou, é a questão religiosa.
Então, você vê aí claramente que a religião é um primeiro fator. Por que religião? Porque a religião está inserida dentro da cultura. E como ele vai trabalhar com esse choque cultural, então a religião ela vai ser também um fator que pode ser determinante para uma nação conversar ou não conversar com a outra. E realmente ter esse confronto de visões que às vezes vão ser muito diferentes. Sim. Né? Então, a primeiro traço que ele faz, então, é entre as religiões. Depois ele vai fazer traços culturais, filosóficos, que é um pouco, por exemplo, da questão da sociedade ocidental, que você está falando, que é diferente da latino-americana. Então, a gente vai ter dentro dessa sociedade ocidental a questão religiosa também. Novamente, gente, religião está super pautado aí. Sim, muita coisa. A gente vai ter questão religiosa, então, judaico-cristã. A gente vai ter questão filosófica também, vindo ali da Grécia. Então, ele vai se pautando por tudo isso, pela filosofia, pela questão de como é, então, a questão do pensamento, se ele é mais individual, se ele é mais coletivo. Ele vai fazendo todos esses traços e esses paralelos e vai montando essas civilizações. Mas o traço mais forte que ele identifica é a religião. Tanto é que ele vai trabalhar, o Samuel, muito com isso, se você pegar os artigos dele, na questão de imigração. Sim. Porque ele fala que essa imigração forçada, quanto mais pessoas começarem a ir para esses novos terrenos, por assim dizer, mais a gente vai começar a ter essa ruptura de dentro para fora da sociedade.